Então vamos para, de fato, agora a função exponencial, né? Bom, função, como vocês sabem, é uma relação entre dois conjuntos, né? Onde duas coisas estão se relacionando, duas grandezas, certo? Só que aí cada uma tem uma característica, né? A função exponencial é dada por essa forma, né? F de x é igual a elevado a x, né? Esse a aí maior do que zero é diferente de 1, tá? E aí tem alguns exemplos de função exponencial. É sempre como minha variável vai vir no expoente, mesmo jeito que era a equação, ok? A equação e função se confundem muito, né? Só que a equação é o cálculo puro, tá? É só o cálculo. Já a função é quando está relacionando algumas grandezas, certo? Crescimento populacional, seja crescimento de uma bactéria, de vírus, alguma coisa desse tipo. Se estiver falando de grandeza, né, tiver um significado, aqueles valores ali para x e y, a gente está trabalhando função. Se for só um cálculo mesmo, como aquele que a gente estava fazendo, ali é uma equação. E aí a função exponencial tem algumas propriedades, né? Que vale aquilo que a gente estava fazendo, ó, lá para a equação. Se as bases são iguais, ó, tchau para as bases. E aí você trabalha só com os expoentes, beleza? Então essa é uma das propriedades que a gente já faz na equação. E aí a gente tem uma propriedade para função crescente, né? O que significa função crescente? É toda vez que um elemento, né, for maior do que o outro, AX1 é maior do que AX2. Então, consequentemente, o X1 tem que ser maior do que X2, né? E a gente viu isso lá na inequação. A gente elimina as bases, mas a inequação se mantém, né? O símbolo da inequação. Então, se o A elevado a X1, né? Se o Y, né? Porque esse cara aqui são os Y, né? Que é a função é igual a elevado a x, né? Então, a x1 é o elemento correspondente a y, a x2 é outro elemento. Significa que x1 vai ser maior do que x2. E aí, o contrário, quando for decrescente. Ó. Quando for decrescente agora, o a elevado a x1 é maior do que o a elevado a x2, porém o x1 é menor do que o x2, né? Então, isso aí é só a definição de crescente e decrescente. E aí a gente vai observar isso aqui agora através do gráfico. Coloquei aqui um gráfico de uma crescente e um gráfico de uma decrescente, para vocês verem como isso se comporta num gráfico. E como é que é o gráfico de uma função exponencial, né? Para quando você bater o olho, você já vê, né? A gente ouviu muito falar de função exponencial nos noticiários agora, né? Por conta da pandemia e tudo mais, né? E aí se fala muito do crescimento exponencial. Porque a gente fala assim, crescimento exponencial? Porque é um crescimento muito rápido ou um decrescimento muito rápido, certo? Então, quando a gente fala cresceu de forma exponencial, significa que ele cresceu de forma muito rápida, certo? E aí a gente ouviu muito falar disso. E aí tá aqui o gráfico, né? O gráfico é da função 2 elevado a x. E aí eu coloquei aqui alguns valores, ó. Se o x, se o x for igual a menos 3, aí como é que eu sei o resultado? Por que deu 1/8? Você vem para cá, né? Ó, o f de menos 3 vai ficar igual a 2 elevado a menos 3, ó. Expoente negativo faz o quê? Inverte o número e aí calcula a coisa positiva. 1/2 ao cubo, né? É 1/8. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo, 8. Certo? Então, todos esses pontos aí, nada mais, nada menos do que aplicar lá na função. Então, aplicando aí na função, né? Se eu aplicar o menos 2, vai ter 1/4. Se eu aplicar o menos 1, vai ter 1/2. E aqui está o gráfico da função. Ó. O 3, menos 3, ó, com 1/8. O menos 2, 1/4. O menos 1 com meio. O 1 dá 0, né? Cadê? O 0 dá 1, né? Quando x for 0, isso aqui dá 1, né? Vai ficar 2 elevado a 0, aí dá 1. É justamente esse ponto aqui. E aí quando x for 1, vai dar 2. E aí percebe como é a curva, né? Esse crescimento vai ficando cada vez mais inclinado, né? Cada vez mais na vertical, né? Que ela tende a gente diz que ela vai tendendo aí ao infinito, né?
Então ela cresce, cresce de uma forma que cada vez crescendo mais rápido. E a tendência é tipo explodir para o infinito, digamos assim. Tá? Então esse é o gráfico de uma função exponencial crescente. E aí tem a decrescente. E quando é que a gente tem a decrescente? Quando o nosso A aqui, ó, ele é um número que está entre 0 e 1, certo? Ele é um número fracionário que está entre 0 e 1. Por que isso? Porque toda vez que eu aumento o meu x, ó, percebe uma função, vamos pegar aqui um terço. Um terço elevado a 0 é 1. Um terço elevado a 1, um terço. Um terço ao quadrado, um nono. Um terço ao cubo, 1 sobre 27. Percebe ó, que o meu x ó, foi aumentando, eu fui colocando 0, 1, 2, 3. E o que fica acontecendo com a minha resposta? Ela foi diminuindo. 1, 1 terço, 1 nono, 1 sobre 27. E é justamente a definição lá, né? Quando eu aumento o x, a minha resposta dá menor, certo? Então, tá aqui uma tabelinha, certo? Menos 3. Se você aplicar menos 3 lá, vai inverter. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 3. Aí inverte, ou seja, o inverso de 1 sobre 2 é 2. E o expoente agora é positivo. 2 ao cubo, 8. Certo? E aí, aplicando esses valores aí, ó. Deixa eu apagar aqui para não comer na frente. Colocando esses pontos no gráfico, a gente consegue construir o gráfico, certo? Então a gente tanto retira pontos do gráfico, assim como a gente coloca, monta o gráfico demarcando os pontos, né? Aplica pontos na função e aí a gente descobre como é que é o comportamento do gráfico, tá? Então tá aí, ó, função crescente e decrescente da função exponencial, certo? Agora vamos fazer exercício de função exponencial, né? Vamos terminar todo o tempo que a gente tiver aí só detonando exercício de função exponencial. Tem uma lista bacana aqui. Vou só pegar meu caderno aqui rapidinho, que eu separei as questões que. Quando tem as questões que a gente ia fazer agora. Mas de antemão, dê uma lidinha nessa questão aqui, ó. Sei que ela tá. Dá uma lidinha aí, só para ver se você consegue interpretar ela e saber onde você vai. Saber pelo menos assim, o que é que você acha que tem que fazer, beleza? Dá uma tentada aí. 20 segundinhos só para pegar meu caderno aqui. E aí, quem respondeu aí essa brincadeira?
Olha, ninguém tentou, não foi? Vamos lá. Vocês têm que A tentar, viu? letra E. Letra E, vamos ver. Sim. Vou botar o gabarito aqui e vou tirar bem rápido, só pra gente confirmar. Boa, letra E. Isso aí. Aí a Milena perguntou aí, letra E. Cadê? Estão 5. Agora fica aqui na 5. Isso aí, tem que gastar os neurônios. Esse negócio que a gente não precisa economizar são os neurônios. Tem que gastar. Todo dia se renova. A gente não gastar. Vamos lá. Ele diz o seguinte, né? É um experimento no laboratório de pesquisa. Observou-se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob certas condições, né, evolui conforme a função. Então, ele deu uma função 10 vezes T3 elevado a T menos 1, em que BT é a quantidade de bactérias e T representa o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810 bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido em horas corresponde a. E aí o grande objetivo aí, ele só deu uma função e um valor. E aí essa aqui estava bem explicadinho, né? Bem separado, né? Porque ele disse que BT é bactérias, o T é tempo, e aí o 810 que ele deu, ele disse o quê? 810 bactérias. Então, se é 810 bactérias, eu vou substituir aonde? No cara que é bactéria, né? Então, ó, aqui, ó. As bactérias ali, BT. Então aqui, ó, 810 é igual a 10 vezes 3 elevado até a menos 1. Esse 10 vai passar dividindo, né? 810 dividido por 10. E aí, ó, cortou o zerinho aqui. Ficou 81 igual a 3 T menos 1. Tá? E aí a gente sabe que 81, né? Já fez várias vezes ali. É 3 a quarta. E aí ficou, ó, tchau, para as bases, né? Bases iguais. E aí esse menos 1 passa somando. 4 mais 1, 5. Então tem aí, ó, T igual a 5. Beleza? Então, muito da função é isso. Principalmente aí, pessoal da SSA. Fique esperto. Muito da função é isso. A função vai estar lá muitas vezes, outras a gente vai ter que descobrir. Mas muitas vezes a função está lá escrita, certo? A gente só precisa aplicar os pontos. Beleza? Às vezes vem faltando uma constante, ele não deu. Mas ele dá 2 pontos. Aí a gente aplica esses pontos, a gente vai descobrir essa constante, para depois descobrir outra coisa que ele quer. Tá? Então, o negócio é saber quem é a função e o que significa cada item daquela função. Para quando você for aplicar, você está sempre aplicando no lugar certo. Tá? Muitas vezes o que acontece é você está aplicando o valor no lugar errado. Uma grandeza é bactérias, a outra é tempo. Aí você pega o tempo e aplica nas bactérias, certo? E aí a questão não sai. Então aí, ok, para essa questão, tranquilaço. Vamos para essa 4 aqui, ó. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Os dados estatísticos sobre violência no trânsito nos mostram que essa é a segunda maior causa de mortes no Brasil, sendo que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana, e a principal falha cometida pelos brasileiros nas ruas e estradas é usar o celular ao volante. Considere que em 2012 foram registrados 60 mil mortes decorrentes de acidentes de trânsito, e destes, 40% das vítimas estavam em motos. Ok. E ele deu a função aí, ó, nt igual a n0 vezes 1,2 elevado a t. Ele disse aí vai explicar o que é isso, né? Fornece o número de vítimas que estavam de moto a partir de 2012, tá? Sendo t o número em anos, número de anos,
e N0 o número de vítimas que estavam em moto em 2012. Nessas condições, o número previsto de vítimas para 2015 é... E aí, ó, fatores importantes que a gente precisa estar observando. Coisas importantes que a gente precisa estar esperto, né? Deixa eu reescrever a função aqui. Se por acaso vocês escutarem barulho de vento, sinaliza aí, tá? Pra vocês ficarem escutando aí um barulhão e aí tá atrapalhando vocês. Então, ó, NT, né? N de T é igual a N0 vezes 1,2 elevado a T. Beleza, N0 é o número de vítimas que estavam em moto em 2012, ok? Então vamos descobrir quem é esse N0. Quem é N0? Número de vítimas de moto em 2012. Quem é que me diz aí quanto é que é? Quantas vítimas em 2012 estavam de moto? E aí? Olha a questão e onde é que você acha essa informação? Quanto é que dá N0? Quem me diz aí? Vamos lá, vamos gastar neurônios. Quem é N0 aí nessa questão? Vamos lá, acha aí, acha aí. Número de vítimas por moto. Que estavam de moto. Se você perceber, né, no texto da questão, já aqui no finalzinho, ó, já aqui no finalzinho, considere que em 2012 foram registradas 60 mil mortes. Aí Daniel botou aí, ó, 0,04. Quase, Daniel. Ó, foram registrados, isso, 0,4, 40%. Mas de quem? Não é só o 0,4, entendeu? Ó, foram registrados 60 mil mortes decorrentes de acidente de trânsito. E destes, ou seja, destes 60 mil, 40 estavam em moto, 40%. Então, o meu N0, que é a galera de moto no começo, é 40% de 60 mil, tá? Ou seja, N0 é igual a 0,4 vezes 60 mil, tá? Então, aí, quanto é que vai dar o meu N0, né? 40% de 60 mil. Faz o seguinte, para facilitar a tua vida, calcula quanto é 10%. O que é 10%? É dividir por 10, né? Então, 10% daria o quê? Eu dei 600 mil, né? É 60 mil. Deixa eu apagar um zerinho aqui. Isso, agora tá 60 mil. Então, ó, o que é 10%? É dividir por 10. Então, se eu divido isso aqui por 10, eu obtenho 6 mil. Eu não quero 10%, eu quero 40. Então, multiplica por 4. Então, 4 vezes 6 mil. Ou seja, acabei de descobrir isso aí, Daniel. Acabei de descobrir o meu N0, 24 mil. Beleza, descobri meu N0. E o tempo, pessoal? Quanto é que vai ser o tempo nessa questão aí? E aí, interpretando bem aí, quanto é que vocês colocariam no valor de t? T vai ser igual a quanto? E aí, por mais que você não fale, mas pense aí. Quanto é que você colocaria no valor de t? E aí? Pensaram? Pensaram? Bom, então preste atenção no seguinte. Se ele disse, considere que em 2012, né? Ou seja, meus cálculos começaram em 2012. Boa, Clara. Meus dados começaram em 2012. Se eu estou em 2015, olha aí, Thalita também. Se eu estou em 2015, se passaram 3 anos.
Então, muito cuidado, né? Você não vai chegar aqui e botar T igual a 2015, né? E como é que tu vai calcular isso, né? Como é que tu vai calcular 1,2 elevado a 2015? O tempo aqui, ó, é 3. Se começou em 2012 os estudos, a gente está em 2015, se passaram 3 anos. Então, vai ficar 24 mil elevado a, já fiz aqui, 1,728. Aí isso aí vai dar 41.472. Tá? Como é que você faria 1,2 ao cubo? 1,2 vezes 1,2 e o resultado vezes 1,2 de novo. Aí é botar a munheca para funcionar e fazer conta mesmo, certo? Então tá aí, ó. Essa aí os dados já não vieram explícitos, né? A gente já teve que pensar um pouquinho mais, fazer um cálculo para descobrir N0, interpretar para descobrir o T, porque ele já não deu de cara, ele não disse 3 anos, né? Mas estava explícito na questão, né? Implícito na questão. Beleza? Então tá aí mais um exemplo de função exponencial. Vamos para mais, vamos para mais. O que não falta é exercício para a gente fazer. Vamos ver se vocês estão ligados aí, ó. Vamos ver se vocês resolvem essa daqui. Cadê a questão 6? Olha aí, ó. Novamente, né? Bactéria aparece demais. O número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão. Nessas condições, quanto tempo após o início, o experimento da cultura terá 38.400 bactérias? E aí, deixa eu dar só um minutinho aí para vocês tentarem fazer o cálculo, para de fato vocês verem se pegou aí a ideia de como fazer esse cálculo aí. Agora é para tentar, viu? Todo mundo aí tentando. Mete bronca aí, resolve essa daí pra gente. E aí, se alguém chegou aí ou travou em algum momento, sinaliza aí. Primeira coisa, né? É eu saber onde é que eu vou aplicar esse 38.400. Aí é tranquilaço, né? Isso aí é mais para ver se vocês iam estar espertos no cálculo. Porque aqui, ó, é a mesma coisa daquela questão lá, né, que a gente fez na primeira. 38.400 é bactéria. Bactéria tá aqui, ó. NT, ó. Porque o Tzinho ali é horas, então bactérias é esse cara. Então 38.400 igual a 1.200 vezes 2, 0,4T. E aí, ó, 0, 0, 0, 0. Tchau. 384 dividido por 12. Tá? 384 dividido por 12 vai a 32. E aí 32 na base 2, né? É 2 a quinta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E aí, ó, tchau para as bases. E agora eu fico só com os expoentes. Para facilitar a tua vida, ó. Tem uma casa decimal aí, né? Facilita a tua vida, não tem estresse não, ó. Multiplica isso aqui por 10. Por quê? 10 vezes 5, 50. 0,4 vezes 10 é 4. Certo? Aí agora esse 4 passa dividindo.
E aí você tem 50 dividido por 4, 12,5. Ou seja, 12 horas e 30 minutos. Aí tranquilo, né? Se alguém não entendeu algum passo aí, avisa para estar voltando. Vamos para mais. E aí, vamos para mais uma. Isso aqui diz o seguinte: a desintegração de uma substância radioativa é um fenômeno químico modelado pela forma Q igual a 10 vezes 2 elevado a QT, na qual Q representa a quantidade de substância radioativa em gramas, o T quer dizer horas, né? Constante em horas. E aí diz o seguinte: quando T é igual a 3,3, a quantidade Q vale 5. Então o valor da constante K é. Então, pessoal, vê só, né? Ele te deu a fórmula, ele te deu a equação todinha. Ele te deu a equação todinha, que é que feio. Que é Q igual a 10 vezes 2 elevado a QT. Ele diz o seguinte: quando T for 3,3, o Q vale 5. Então aí ele te deu um ponto, ele te deu o T e te deu o Q. Só tem três coisas aí nessa questão: Q, K e T. Se ele te deu T e te deu o Q, consequentemente você vai descobrir o K, né? Que é o que está faltando. Então como é que faria, né? Aqui, ó. O Q é 5, e aí fica 2 elevado a 3,3K, né? E a cara KT, 3,3K. Esse 10 vai passar dividindo. E aí 5 sobre 10, simplificando por 5, é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? E 1 sobre 2, para deixar na base 2, o que é que eu faço? Eu inverto. Consequentemente, eu mudo o sinal do expoente. Então, 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. E aí, ó, tchau para as bases. Eu vou obter o quê? Menos 1 igual a 3,3K. E aí, esse 3,3 passa dividindo. Qual a alternativa aí, pessoal? A gente chegou nessa resposta, mas não tem essa alternativa. Qual a alternativa correta? Nesse momento, vocês vão marcar qual letra aí. E qual letra você marcaria? Você chegou nessa resposta e tem essas alternativas aí. Boa, né? Letra D, né? Basta multiplicar por 10, numerador e denominador, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 33. Beleza. Vestibulares também gostam de fazer isso, tá? Às vezes eles sabem o resultado que você vai chegar, mas na alternativa não tem. Às vezes tem a forma simplificada, com falta em evidência, às vezes tem um negócio desse, que tem uma fração equivalente, né? Então, fique esperto. Nem, às vezes não tem como, vai se desesperar. Fiz errado. Não, peraí, dá uma olhadinha. Deixa eu ver se
de fato não é uma dessas alternativas aqui, aí tipo, você não vai inventar, né? Para tentar encaixar numa alternativa. É ver se de fato é igual a alguma das alternativas que tem lá. Então fique esperto aí com relação a isso. A próxima. Questão 8 é a próxima mesmo. Arthur, Opa, pode falar. pode dar um bisu de, por exemplo, arredondamento, porque eu fiz uma questão na tua atividade e ela precisava arredondar. A sorte é que ela só tinha um único jeito de arredondamento, né?